onde a fortuna acenava com um sorriso brilhante, mas a vida de um homem dependia inteiramente da rapidez do seu dedo no gatilho. Ouro em Spring Creek, ouro em Crook City, ouro em Central City. Havia ouro nas montanhas, nos rios e nas profundezas escuras, muito abaixo da superfície da terra. Por séculos incontáveis, os homens buscaram, lutaram e morreram pelo ouro, exatamente como fizeram nas montanhas de Black Hills quando o Velho Oeste ainda era jovem. Homens corajosos vieram do norte, do leste, do sul e do oeste, aos 10, às centenas, aos milhares. Eles perfuraram as encostas das montanhas, reviraram os desfiladeiros, filtraram rios, córregos e riachos em uma busca selvagem pelo metal precioso. Mas os dias românticos do garimpo de Bateia duraram pouco. O ouro fácil já não podia mais ser lavado do cascalho grosso dos rios. Os riachos secaram, e aquele pioneiro de barba longa, armado apenas com picareta, pá e bateia, viu o seu tempo acabar. E aquele dia ele serviu bem, pois preparou o palco para uma era ainda maior e uma nova indústria destinada a tomar o seu lugar com a agricultura na Dakota do Sul. Entre os homens que buscavam ouro naqueles dias ousados estava Moses Manuel. Ele estava interessado na mineração científica de rocha dura, em extrair o ouro de veios de quartzos tão duro que nem a picareta de um mineiro conseguia lascar. Manuel e seu grupo exploraram durante todo o inverno de 1875, sem nenhum sucesso, e então, no dia 9 de abril de 1876, eles descobriram um filão, um afloramento de minério que mudaria tudo. Eles cavaram o seu poço de descoberta na lateral de um barranco e o batizaram de Homestake. O acampamento de mineração que nasceu ali do nada ganhou o nome de Lead City. O local original da mina Homestake desapareceu. Em seu lugar surgiu uma indústria gigantesca e moderna. Hoje Lead ainda é um acampamento de mineração, mas com os adereços do século XX. A mina Homestake ainda está lá, mas minerar nos dias gloriosos do passado era muito diferente dos métodos complexos e científicos usados hoje. Agora é preciso muito mais do que uma picareta e uma pá para tirar o minério de ouro do chão, e mais do que uma bateia para tirar o ouro do minério. Você gostaria de minerar ouro? Hoje, a mineração de ouro exige matéria-prima, homens e construção, combinados com a ciência da química e as maravilhas da engenharia moderna. Tudo necessário para fazer o minério valer a pena. Uma nova construção que levará 2 anos a um custo de cerca de 3 milhões de dólares. Para ser concluída, esta estrutura maciça de metal se eleva a quase 50 metros de altura no topo da montanha. Feita com mais de 800 mil tijolos, aço e concreto, equipamentos gigantescos controlam a subida e a descida dos elevadores que carregam homens e materiais. Este modelo do Poço Yates mostra o que precisa ser feito. O grande trabalho subterrâneo, explodido na rocha sólida, não é feito de cima para baixo. Os poços são cortados de baixo para cima. Os túneis, ou galerias, como os mineiros chamam, são explodidos na rocha sólida para conectar as áreas antigas com a localização exata do novo poço. Então, este último se move para cima em muitos segmentos ou elos separados, os quais, um por um, são fundidos em uma única abertura vertical. A engenharia de precisão garante que os túneis encontrem um novo poço nos locais exatos, mas não é tão fácil assim. Abrir um nível e colocá-lo em condições adequadas para a mineração exige muitos meses de trabalho, perfuração, explosão, valas, transporte de rocha estéril, mais de 3,5 milhões de pés de madeira. O suficiente para construir mais de 200 casas de 5 cômodos entram no poço. Este túnel leva a um dos corpos de minério. 2 anos para concluir o trabalho. Centenas de homens trabalhando sob o solo, na superfície e no alto. 2 anos de trabalho pelo tipo mais duro de rocha. Milhões de pés de madeira, centenas de toneladas de concreto e aço, milhares de centenas de dólares em equipamentos. Antes que uma única tonelada de minério possa ser retirada,
É isso que é a mineração de ouro hoje. Onde está aquela picareta e pá dos velhos tempos agora? A nova planta da Yates, quando concluída, será parecida com esta planta da Ross de vários milhões de dólares, construída em 1934, com um poço onde as operações são conduzidas em muitos níveis. Os níveis são espaçados a 30 metros de distância, até 300 metros de profundidade. Depois, a 45 metros de distância, até o fundo da mina. Agora estamos atrás de ouro. Lá vamos nós, descendo. Esse é o sinal que ouvimos há um momento. As maravilhas do rádio de ondas curtas sendo usadas para a segurança na mineração do minério de ouro. Estes grandes e poderosos tambores, cada um segurando mais de 1,5 km de cabo de aço forte de içamento em uma única camada, enrolam e desenrolam rapidamente enquanto as gaiolas sobem e descem pelo poço em alta velocidade, levando sua carga para um local seguro. O transporte vertical descendo carga humana a mais de 1.200 metros para dentro da Terra, 4 vezes mais profundo do que a altura do Empire State Building. Os flashes de luz indicam o nível atual. Um braço indicador é regulado com precisão micrométrica e diz ao operador exatamente onde a gaiola está a todo momento. 1.100 metros, 1.200 metros, 1.370 metros abaixo da superfície, a uma velocidade 3 vezes maior do que a de um elevador moderno, em perfeita segurança. Mais de 2.000 homens trabalham para a Homestake. Os mineiros trabalham em 2 turnos que são alternados, mudando o horário de cada homem. Na Homestake, a segurança é a primeira prioridade. Capacetes de material leve mais resistente que o aço. Lâmpadas de trabalho com bateria para mantê-las acesas por 8 horas. Sapatos com biqueiras de aço e solados com cravos para segurança. Mas acima de tudo é o profundo entendimento do trabalho. E uma observância infalível das práticas de segurança por parte dos próprios homens que trouxeram o recorde da Homestake para a sua taxa incrivelmente baixa de acidentes. Prospecção, abertura de poços, abertura de túneis, elevações, cortes transversais, perfuração com diamante, tudo preliminar à mineração real do minério. Aqui está a broca de diamante movida a ar contornando a rocha que contém ouro. O minério de ouro é extraído por 2 métodos, o método de desmonte por recalque sem madeira e o método de quadros de suporte com madeira. Estes mineiros estão subindo em uma frente de extração. Da qual o minério está sendo removido pelo método de recalque. Essa mineração consiste em quebrar o minério da rocha sólida. À medida que o teto da abertura fica mais alto, os mineiros usam o minério quebrado como plataforma para trabalhar. Rochas soltas penduradas no teto são arrancadas com longas barras de aço. Os mineiros chamam isso de escalonamento. Brocas pneumáticas perfuram profundamente o minério duro para fazer os furos para a explosão. 3 metros para dentro da rocha sólida. Todos os dias 3.000 brocas de aço entram na mina. Todos os dias 3.000 pontas de aço são retiradas para fiação. Arrancar rochas soltas, fazer furos profundos no minério e carregar os furos para a explosão exige um ciclo de trabalho de 8 horas. 3 milhões de bananas de dinamite todos os anos. 1 milhão de espoletas para detonar 1 milhão de explosões para quase 1,5 milhão de toneladas de minérios extraídas anualmente na mina Homestake. A explosão é feita no final do dia. Saem as ferramentas e saem os homens para um lugar seguro, longe da detonação. Eles acendem os estopins, a fumaça sobe, e tudo termina até que outro turno repita o ciclo.
Quando a frente de extração atinge uma altura de 38 metros, a câmara fica completamente cheia de minério quebrado, o qual deve ser puxado através de calhas para vagonetes com capacidade de 1 tonelada. Pranchas de madeira forte e guardas de aço protegem os carregadores contra os pedaços de minério que voam. 1 tonelada de minério por vagonete, 20 vagonetes por trem. São 20 toneladas de minério sólido e nenhuma lasca de ouro à vista. Locomotivas movidas a eletricidade e a ar comprimido correm em trilhos por todos os pontos subterrâneos, operando regularmente em um sistema ferroviário completo. São quase 130 quilômetros de trilhos de aço para transportar equipamentos, materiais e o minério de ouro. O minério extraído pelo método de quadros de suporte consiste no escoramento com madeira para retirar o minério que foi deixado para apoiar o teto e as paredes laterais. Estes homens estão trabalhando sob o pilar que você viu na imagem há um momento. O processo aqui é o mesmo: perfurar, explodir e remover o minério. A água corre atrás de um furo feito no centro do aço da broca. A água faz 3 trabalhos: esfria, lubrifica e evita a poeira. Lá vai o minério para o nível de carregamento abaixo. E olha o castigo que essa madeira aguenta. Ela precisa ser muito forte para suportar essa pancada. Madeira resistente de 30 centímetros quadrados vindo direto das montanhas de Black Hills. Este modelo mostra como a mina realmente se parece. Uma estrutura subterrânea maciça de madeira robusta. Quanto mais alto os mineiros perfuram e explodem, mais para baixo o minério cai. Os mineiros sobem e o ouro desce. Nesta caverna subterrânea ficam os suprimentos prontos para uso: madeiras para estender a estrutura, ferramentas, brocas e equipamentos extras de prontidão para o momento em que forem necessários. A cada minuto de cada dia, 14 mil metros cúbicos de ar fresco entram na mina e 14 mil metros cúbicos saem. Ar limpo e fresco a cada minuto do dia para cada homem no subsolo. Estes homens estão trabalhando em um fim de linha, um beco sem saída. Longe descem e sobem pelos poços todos os dias. Este túnel aquecido leva diretamente do poço para um vestiário moderno. Os mineiros passam do poço para esta sala sem precisar ir para o lado de fora, onde instalações modernas protegem contra mudanças bruscas de temperatura. Precauções de segurança na superfície, bem como no subsolo. O minério é içado à noite. Esta caçamba é carregada com 8 toneladas de minério, e lá vai ela. Mais de 11 toneladas de minério e aço subindo a uma velocidade de 760 metros por minuto. Aqui está o minério de ouro novamente. E que surra está reservada para essa rocha? O minério está a caminho agora do triturador giratório, o primeiro de uma série de máquinas de moagem. Nenhuma máquina sozinha consegue fazer o trabalho, então o triturador quebra as rochas até ficarem com cerca de 5 centímetros. Assim, isso exige energia, e muita. Pedregulhos de 5 centímetros feitos de pedaços de rocha sólida. Mas isso é apenas o começo, do triturador para o moinho de pilões. São 180 pilões, cada um com um peso de queda de 700 quilos. 300 mil toneladas de água são usadas a cada 24 horas no processo para reduzir o minério a uma finura suficiente para a remoção total do ouro. A queda é de uma altura de 18 centímetros para quebrar o minério o suficiente para passar por uma tela com aberturas de 2 centímetros. Essas máquinas são chamadas de moinhos de barras, cilindros giratórios com quase 4 metros de comprimento por 2 de diâmetro. Girando sem parar, 10 deles quebram o minério em pedaços menores que um grão de trigo. Aqui está o que acontece lá dentro. São quase 16 toneladas de barras de aço, martelando contra quase 13 toneladas de placas de aço de manganês, girando 17 vezes por minuto. Um trabalho duro para o minério e para as barras de aço também.
É assim que fica uma barra de 3 metros depois de passar pelo moinho. No moinho de barras, grande parte do minério já é moída o suficiente e não precisa de mais trituração. E é esta máquina, chamada de classificador, flutua o minério fino e o envia pelo seu caminho. Periodicamente, uma quantidade medida de mercúrio é jogada nos moinhos. Esta demonstração de laboratório mostra o que acontece. O mercúrio e o ouro, quando se unem, formam uma massa cinzenta parecida com massa de vidraceiro, chamada amálgama. O amálgama pesado afunda até o fundo da polpa para ser capturado em uma placa de cobre tratada com mercúrio. Sim, senhor, aí está o primeiro sinal de ouro que temos, mas você nunca saberia disso só de olhar. O amálgama é amolecido com a adição de mais mercúrio e limpo nesta prensa hidráulica. Agora tudo está pronto para a transformação final em ouro. O minério triturado sai dos moinhos de barras rumo aos moinhos de bolas, onde esferas de 5 centímetros batem e moem o minério tão fino que 2/3 dele passam por uma tela de malha 200. O quão fino é isso? 1 centímetro quadrado com 40.000 aberturas pelas quais a areia deve passar. O tecido pesado à direita é uma tela de peneirar usada em moinhos de farinha. É fino o suficiente para farinha, mas nem se compara com a malha ainda mais fina usada para peneirar a areia da mina. Estes classificadores separam a parte arenosa do minério do iodo que transborda. O iodo é levado por tubos para outra planta para tratamento especial. A areia é raspada para fora dos classificadores para seguir caminho até os tanques de cianeto. Cal é adicionada à polpa de areia, mais um passo no controle químico deste processo complicado. Água por toda parte, mas nenhuma gota para beber. O que você vê entrando naquele tanque é a areia rica em ouro. A água apenas ajuda no transporte. São 28 tanques de madeira, cada um comportando 700 toneladas de areia. Leva 8 horas para encher um tanque e 20 para drenar a água dele. Depois, o topo deve ser rastelado. Por quê? Para evitar que empedre. E então, o ar é forçado para cima através da areia para fornecer o oxigênio necessário no tratamento com cianeto. A solução de cianeto dissolve as partículas de ouro que sobraram na areia, transformando-as em líquido. É difícil imaginar o ouro sendo dissolvido em um líquido como o açúcar no seu café. Mas é exatamente isso que a solução de cianeto faz. Ela transforma o ouro em líquido. E aí está, ouro líquido, ouro em solução. E a solução contida nesta garrafa vale apenas cerca de 2 centavos. Mas e quanto à areia? Uma erosão artificial a lava e a devolve para a mina, preenchendo as frentes de onde ela veio. Este tanque comporta 200 toneladas de solução contendo ouro. Ouro retirado do minério finamente moído pela ação de produtos químicos. Lembra daquele iodo, aquela substância parecida com a argila que os classificadores levaram embora? Aqui as últimas partículas minúsculas de ouro são retiradas dele nestas grandes prensas. E aqui está um departamento extremamente importante, o laboratório de ensaios. Desde o momento em que o minério é extraído, amostras são coletadas, trituradas e analisadas para o controle das operações. E veja só, aí está o primeiro pedaço de ouro visível que encontramos, e ele pesa apenas uma fração minúscula de 1 grama. Finalmente o ouro é feito. Isso se você puder chamar de fazer ouro, o resultado de toda essa mineração, moagem e processamento que acabou de ver. Este é o destino final dos pequenos blocos de amálgama e do precipitado, o cadinho de fundição. Com o calor, o mercúrio é separado do amálgama e o ouro bruto resultante é retirado das retortas. Neste forno, o precipitado de ouro é refinado em barras brutas por derretimento, e as impurezas são removidas pela escória. Em seguida, o ouro é derretido novamente e purificado ainda mais, ficando pronto para ser moldado em barras de ouro puras. Este é o resultado final de todas as vastas operações, acima e abaixo do solo. Há menos de 1 semana, este ouro estava aprisionado em uma rocha dura e resistente, a milhares de metros abaixo da superfície da Terra. Que milagres da ciência e da engenharia foram necessários para recuperar este ouro do minério. 8 gramas de metal amarelo brilhante é o que você vê aqui.
E tudo isso vem de 1 tonelada inteira de rocha, 1 tonelada de minério extraída com equipamentos modernos, transportada e içada para a superfície, triturada e moída até virar uma areia fina. 1 tonelada de minério que passou pelo moinho de barras para amalgamação e pelos grandes tanques para cianetação. O esforço coordenado de centenas de homens acima e abaixo da superfície da Terra. Máquinas complexas, ciência moderna. Tudo trabalhando em conjunto para que apenas 8 gramas de ouro sejam arrancados de 1 tonelada de minério. Mas há outras coisas cruciais na mineração, todas convergindo para o mesmo propósito. O enchimento com areia, por exemplo. Aqui, centenas de toneladas de minério foram retiradas. Algo deve ser colocado de volta para preencher os espaços vazios. Para combater as grandes pressões das rochas que, de outra forma, causariam desmoronamentos na superfície, essas aberturas precisam ser preenchidas hermeticamente. Mas com o quê? Com a própria areia que sobrou da moagem. Depois que todo o minério é retirado das frentes de extração, as cavidades são preenchidas com rochas estéreis e a areia é injetada para fechar tudo firmemente. O sucesso da mineração de minérios de baixo teor depende de manter os custos no mínimo absoluto. Desde 1931, os impostos da Homestake aumentaram a uma taxa alarmante, com eles os custos de produção. Consequentemente, grandes blocos de minério são deixados na mina, perdidos para sempre, porque o custo de reabrir essas frentes no futuro seria proibitivo. O aumento dos custos causa uma redução drástica no minério que pode ser extraído. Uma vida mais curta para a Homestake, além de uma perda inestimável para seus funcionários e para o estado da Dakota do Sul. Outro departamento de engenharia desempenha uma função extremamente importante na operação mineira, a engenharia mecânica. Este departamento lida com manutenção, serviço e operação. Todos os anos, eles fabricam e afiam mais de 1.200.000 brocas de aço para o uso na mina. Aços especiais para outras 101 utilidades são mantidos em estoque o tempo todo. Muitos tipos de máquinas de oficina especializadas são necessários para que a mina e todos os outros setores recebam serviços rápidos e um suprimento de peças especiais. Mais de 1.200 metros de tubos de ventilação são fabricados anualmente para fornecer ar em todas as profundezas. A fundição produz mais de 1 milhão de quilos de peças de ferro fundido por ano. Trabalhos de reparo constantes são feitos para a manutenção e operação de guindastes, trituradores, esteiras, compressores de ar, bombas de mina e caldeiras, desde serviços tão delicados quanto ajustar e equilibrar uma balança de precisão até o conserto de equipamentos massivos que pesam várias toneladas. Tudo isso faz parte da rotina diária desses mecânicos habilidosos e experientes da Homestake. E aqui no depósito de carvão da empresa, a extração de carvão continua na primavera, verão, outono e inverno. É o carvão que gera luz, energia e calor para a Homestake. Centenas de toneladas de terra são removidas diariamente para expor a antiga camada de carvão, e então nas profundezas dessa camada, a quase 30 metros de fundura, entra a carga de explosivos. Lá se vão milhares de toneladas de carvão, um dos maiores servos da natureza domesticado para o uso do homem. Máquinas para carregar o carvão em esteiras transportadoras sem fim para levá-lo até a torre de triagem na superfície. Máquinas para transformá-lo em energia. Todos os dias, 350 toneladas de carvão rolam para fora da mina. É carvão para gerar luz, energia e calor. Carvão para a usina de energia de Kirk na Homestake. Carvão para girar as engrenagens da indústria. Tudo completamente automático, limpo e eficiente. Água destilada é usada nas caldeiras para protegê-las contra a corrosão. Aqui ela é fabricada. São 20.000 cavalos de potência elétrica distribuídos para calor, energia e luz. A água que escorre das montanhas de Black Hills é canalizada por quilômetros de túneis até os tanques de compensação, de onde despenca a quase 200 metros de profundidade direto para uma das usinas hidrelétricas da Homestake. São 59 milhões de quilowatts a cada ano vindo das usinas hidrelétricas e do vapor, o suficiente para iluminar todas as cidades da Dakota do Sul, tudo usado em sua grande indústria, a mineração de ouro. E há ainda mais matéria-prima nas florestas imponentes.
Esses gigantes da natureza são a espinha dorsal da indústria de mineração, as madeiras de escoramento, madeiras para as minas. Métodos científicos são usados na extração de madeira, sem cortes aleatórios ou desperdícios nas grandes florestas de pinheiros. Inspeção antes do corte, um processo de seleção que dá às árvores jovens um lugar ao sol. Quando as árvores são limpas de seus galhos, são carregadas em caminhões para o transporte até a serraria. Não há espaço para bois ou cavalos agora. Grandes motores a diesel fazem o trabalho no clima bom ou ruim. Esse grande tronco vai para as minas. Saiu do solo como uma pequena muda para virar um gigante da natureza. E agora volta para o solo para segurar a terra como o grande aliado do homem. É muita madeira. O que você vê aqui é o suprimento de apenas um ano. Toda essa madeira entra na mina Homestake em um único ano. Você pode se perguntar de onde vem tudo isso. Vem de áreas exatamente como esta, mas através do corte seletivo e do reflorestamento. Não há destruição das florestas. Aqui está uma área típica reflorestada. Sim, há muita madeira e muita beleza nas montanhas de Black Hills para as gerações de hoje e de amanhã. A extração de madeira da Homestake atende a altos padrões de conservação do corte, desbaste, reflorestamento e prevenção de incêndios. Homens treinados protegem suas próprias terras e cooperam em emergências em áreas públicas. Indústria significa ciência, matérias-primas e homens. Do garimpeiro grisalho do passado à grande organização da Homestake de hoje, uma pioneira na mineração de ouro. Sim, mas também pioneira no desenvolvimento de algo maior, a lealdade e a satisfação de seus funcionários. A Homestake avança. Este hospital moderno, equipado com os melhores aparelhos médicos e cirúrgicos, não é apenas para o funcionário da empresa. Aqui, sua família também recebe conselhos, tratamento e cuidados de uma equipe especializada de médicos e enfermeiras treinadas, sem custo nenhum. Um sistema de pensão adotado pela Homestake em 1917 traz um conforto extra para aqueles que se aproximam do fim da vida. E para os funcionários em atividade, há treinamento em segurança, primeiros socorros e resgate em minas, garantindo uma taxa de acidentes de apenas metade da média da indústria de mineração americana como um todo. O bem-estar é a prioridade aqui. Este centro de recreação de $300 mil foi erguido pela empresa em 1914 e inclui uma biblioteca com o conhecimento do mundo comprimido em 26 mil volumes. E tudo isso não custou um único centavo à comunidade. Estes homens são veteranos, veteranos da indústria, veteranos da Homestake. Cada um deles está empregado há 21 anos ou mais. Neste exato momento, há mais de 400 membros na Associação de Veteranos da Homestake. Este senhor venerável, o Sr. William Lang, trabalhou na Homestake por mais de 50 anos. Apenas um emprego temporário, dizia ele. E se você gosta de música, tem a banda. E uma muito boa por sinal. Baixo, tambor, grandes trompas, flautins, a estrutura toda fazendo uma boa música. Todos são felizes no serviço de uma empresa da qual fazem parte. A maioria dos funcionários da Homestake possui casa própria, seguros com a certeza de um emprego constante e estável. Um emprego que manteve um nível firme ao longo dos anos, independentemente das crises da época. Essa é uma política básica da empresa. Sim, os homens são a coisa mais importante na Homestake. Homens vindos das pradarias de Dakota do Sul, homens de terras do outro lado do mar buscando vida, liberdade e a busca da felicidade sob a nossa bandeira. Estes homens sabem que fazem parte de uma instituição que é tão Dakota do Sul quanto as próprias montanhas de Black Hills, onde ela cresceu. Eles sabem que o sucesso e a segurança de suas famílias dependem diretamente da continuação desta grande empresa.
E se você gostou dessa história lendária sobre ouro, inscreva-se aqui no canal para fortalecer e incentivar a nossa produção de mais conteúdos interessantes como este. É isso.